Isso. Lá em cima, né? Não vem com coisinha baixinha aqui, não. Isso aí. Dá até pra dançar um pouquinho, ó. Olha só que delícia, ó. Olha. Abaixando. Nota 7,5 pro DJ, porque eu não sou obrigado. Entendeu? Quinta-feira, 23 de junho, semana quase terminando. E nós já estamos o quê? Ao vivo aqui na tela da Band e também pelas nossas redes sociais. Vá lá no YouTube, faça a sua inscrição, aperte o sininho para receber o quê? Criatura, as nossas notificações. Para de loucura, hein? Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é o aumento nos casos da Covid-19. O Brasil registrou 176 mortes pela doença nas últimas 24 horas. Com isso, a média móvel de morte, que considera os últimos 7 dias, ficou em 124. Vítimas de uma doença que muitos ainda não sabem como lidar. E a luta é o quê? Diariamente, para não se contaminar, tá bom? Por isso eu estou recebendo quem? 2 profissionais da área da saúde para explicar com minúcias de detalhes tudo isso para vocês. É quem que é? Ó, o meu amigo Gilmar Zonzin, que estava sumido da minha tela, achando que o Covid foi embora. Mentira, o Covid voltou e trouxe ele de volta aqui. E Júlio Ferenzini, que também já esteve aqui na tela do Tá Aí Para Todos, tá bom? Os 2 são pneumologistas, tá bom, criatura? E você de casa quer participar, tirar as suas dúvidas? Joga na tela, já está aí, ó. É o 99828-7070, que é o telefone mais famoso da nossa produção, tá bom? Agora, obviamente, com todo esse fervo, ontem também nós tivemos gastronomia, música, obviamente tem o quê? Recadinho, ó. E o primeiro de hoje é o do Paulo Cunha, da cidade de Resende. Boa tarde, tá aí, tudo bem? Hoje estou aqui ligado no programa. Você, como sempre, divertido e verdadeiro. Por favor, mande um beijo para as minhas filhas, Vivian e Paula. Tamo junto. Obrigado, Paulo. Obrigado pela audiência também ao vivo em Resende, gosto muito, tá bom? Vinícius Lima, da cidade de Volta Redonda. Boa tarde, tá aí. Manda um abraço pra galera da Vila Muri e pra mim hoje. Abraço. Vinícius, querido, beijo. Fez a linha cavanhaque, ela, ó, tem que cortar um pouquinho do lado de cá, porque a franjinha deu uma franja no calcanhar. Do calcanhar não, no cavanhaque, aliás. Dá uma cortadinha aí, tá pra ficar redondinho, porque eu tô reparando daqui, tá bom? Beijo pra você. Adalgisa Victor, da cidade de Valença. Boa tarde, tá aí, parabéns pelo programa, assisto todos os dias, adoro. Manda beijo pra mim, manda, Adalgisa. Beijo. Aliás, cidade de Valença, amanhã eu vou contar, vai inaugurar lá um fervo lá em Valença, mas é amanhã no Fervo Cultural, eu conto pra vocês, tá bom? Tem mais? Samuel Garcia, da cidade de Pinheiral. Boa tarde, tá aí, aqui ligado no programa, manda um abraço pra minha mãe Lúcia. Lúcia Delícia, beijo pra você também, Samuel. Tem mais? Amanhã tem fervo na tela da Band. Olha só, Arraiado tá aí. Olha, vai ficar bom demais, viu? Nós vamos ter o que, gente? Um forró delicioso aqui. Inclusive, eu fiz um pedido à banda que trouxesse uma sanfona, porque eu gosto do fervo total. Nós vamos decorar tudo aqui. Não vou contar não, só amanhã que vocês vão ver tudo o fervo que vai acontecer, tá bom? Mas vem comigo pra tela da Band, porque o fervo acontece aqui. Eu vou pro intervalo, tomo uma aguinha e eu volto com Tá Aí Para Todos, aqui na tela da Band. Participe comigo, 99828-7070. Eu aguardo por você. Fui! Já estamos de volta com Tá Aí Para Todos e agora eu tenho um recadinho especial para os papais e mamães de plantão. Conheça o Cronovit Kids, o suplemento vitamínico mineral completo que auxilia na melhora da nutrição e contribui na defesa do organismo, o que é ideal para quem? Para as crianças. Ele é rico em vitamina A, complexo B, C e D. E melhor, é sem adição de açúcar, criatura. E olha que bacana, o Cronovit Kids está em promoção, hein? Cronovit Kids por apenas R$19,99 cada. E você encontra o quê? Na drogaria mais moderna, mais próxima de você, ou também pelo site. É só visitar drogariamoderna.com.br e deixa o seu filho voar alto, que ninguém vai parar ele mais, tá bom? Beijo. Vamos de entrevista? Vamos saber desse fervo que tá voltando aí. Vocês dois especialistas têm por obrigação, entendeu? De contar tudo pro meu público. Imposição, você viu, né? Olha só. Joãozinho, o treco voltou, né? Eu já quebro a ficha, você sabe, né? O treco voltou. Ou ele não foi embora? A segunda frase.
Ele não foi embora, ele nunca foi embora. Nunca foi embora. E acho que provavelmente nunca vai, né? Quando um vírus desse chega e circula dessa forma e tem transmissão interhumana do jeito que o vírus tem, a tendência é que ele permaneça, que ele se torne endêmico e que ele fique no meio de nós. E, simultaneamente, também é que ele passe a causar doença de menor gravidade, doença de menor impacto, com menor mortalidade, menor agressividade, é isso que a gente espera. Só que a gente tem uma situação complexa, porque a gente tem pessoas que não se vacinaram ainda, pessoas que se vacinaram e não fizeram dose de reforço, pessoas ainda, assim, pessoas debilitadas e que não têm se protegido, ou seja, a gente passou a ter uma vida totalmente normal num momento que eu chamaria, não sei se o Júlio tem a mesma opinião, num momento de transição. A gente está fazendo uma transição para um momento de pandemia, um momento que foi muito difícil, muito cruel, para esse momento que a gente acredita que vai ser endêmico, em que a gente vai conviver com esse vírus no meio de nós, ele não vai desaparecer. E nesse momento de transição, as pessoas passaram a ter uma vida normal. E voltamos a ter aglomerações gigantes, as pessoas largaram de mão o uso de máscaras em qualquer situação. Então, por exemplo, se você está caminhando sozinho num parque, se você está fazendo sua corridinha matinal, não sei o que, tudo bem. Mas você vai para lugares fechados, ambientes restritos, ambientes com muitas pessoas, você, sabe, desapegar ali da máscara naquele momento, você está ampliando riscos de transmissão. Então, o vírus nunca foi embora e essa coisa meio acelerada, essa pressa de voltar a uma normalidade, digamos, plena, está fazendo esse novo, que não chega a ser um boom igual a gente chegou a ter outras vezes, mas está vendo nessa coisa assim, nesse crescendo que a gente está observando. Deixa eu falar com o doutor aqui, Júlio. Tudo que o Zonzinho acabou falando, isso pode ser um resumo que nós vamos ter que conviver pelo resto da vida com esse vírus, tipo um sarampo, uma tuberculose, uma varíola, os cuidados vão ter. E outra coisa também que eu já quero perguntar, daqui a pouco essas vacinas, elas poderão ter uma outra pesquisa para elas ficarem mais eficazes ou volta de novo a ter que tomar mais uma, mais duas, mais três? Como é que vai ser isso? Qual a sua opinião? Eu acho que eu concordo com o Gilmar, né? Eu acho que a tendência que a gente vai ver agora do vírus é que ele se torne realmente endêmico, a gente vai ter o vírus circulando anualmente aí, em semelhança ao que acontece, por exemplo, com a influenza. Sim. E por conta dessa transmissão, né, tão rápida que a gente está vendo, interhumana, né, que o Gilmar colocou, a gente começa a observar o surgimento cada vez mais acelerado de novas variantes que vão ter comportamentos diferentes na apresentação da doença. Então, é possível que a gente, no futuro próximo, apresente novamente doenças mais graves. Como a gente tem surto do H1N1, né, como a gente teve em 2009, o H3N2 agora no final do ano, no quesito da influenza, né? Então, essa situação vai acontecer muito provavelmente. Com relação à sua segunda pergunta, que é no quesito da vacina, é provável realmente que a gente comece a ter aí os laboratórios engajados aí nas pesquisas para a formulação de vacinas mais eficazes, que no futuro realmente consigam fazer isso. E aí a gente tenha realmente a doença tendo uma transmissão muito mais freada do que a gente está observando agora. De uma forma geral, o que a gente vê, o que a gente espera da vacina é justamente que a gente conseguisse frear completamente a doença, o que a gente não conseguiu até agora, né? Acha que essa descoberta, porque vários países se enganjaram na busca da vacina, acha que foi um tempo plausível ou poderia ter demorado mais? Acha que deu tempo de salvar mais vidas? Porque porque o país tal não trouxe a vacina a tempo e há países como hoje no Brasil. Nós temos aqui índices que 83% das pessoas que não buscaram ainda a segunda dose. E aí é o governo
que não presta é o governo, o municipal, estadual, federal, o que for, é que não deu como é que fala? O acompanhamento rápido para que a população tivesse acesso. Não é tanto assim, né? 83% de não buscar um material que não custa nada e está nas redes, não é tanto culpa do governo. Concorda comigo? A gente ficou esperando durante muito tempo o surgimento da vacina. Sim. Né? E aí ela veio, e aí surgiram-se então os questionamentos para a não utilização da vacina. Porque tem gente que achou que ia virar jacaré, né? Exatamente. É um absurdo uma situação dessa. Eu era obrigado a abrir as páginas e ver até o quanto algumas pessoas elas são reticentes à vida em si e à ignorância também, né? Muito complicado isso. A minha opinião é essa. Ignorância pura, falta de cultura pura. Mas já se viu você falar que vai virar jacaré. Coisa feia, coisa feia. Aí é outra história também, que um dia eu falo sobre isso. Eu acho que houve muito questionamento, né, na verdade, com relação à formulação das vacinas, né? Mas, na verdade, todas elas passaram pelos quesitos de segurança que qualquer estudo clínico passa. Né? Então, para a liberação das vacinas nos respectivos países, isso, além dos estudos terem que ser revistos por uma banca examinadora, né, que é feito pela Anvisa, o Conitec, quando ele coloca uma nova tecnologia dentro da área de saúde, isso é tudo revisado para justamente minimizar qualquer questão de segurança relativa ao medicamento ou, nesse caso, à vacina, a população, né? Então, deixa eu ver, existe segurança. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, parece que chegou uns dados. Opa, caiu aqui, vocês sabem que programa ao vivo é assim mesmo. O Sabiá não prendeu o negócio direitinho aqui no meu bolso. Eu tenho que botar a culpa em alguém, o mais próximo aqui é o Sabiá. Lógico que eu não vou botar a culpa no apresentador. Olha só, o Brasil registrou nessa quarta-feira, dia 22, 176 mortes pela Covid-19. Nas últimas 24 horas. Totalizando 669.612 desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortos nos últimos 7 dias é de 124, em comparação à média de 14 dias atrás. A variação foi de 0%, indicando tendência de estabilidade nos óbitos, após 12 dias seguidos de alta. Vamos lá, tem mais aqui, ó. Ô, Joãozinho, você quer fazer alguma observação aqui sobre os dados? Você pode vir para cá, viu? Entendeu? Podem vir os dois para cá, aliás. Fiquem do outro lado lá, que a posição de vocês ficou melhor, porque a gente tem que comentar aqui. Eu não sou expert no assunto, por isso vocês estão aqui. Então, por favor, fiquem para o lado de lá. Olha só, total de mortes 679, no registro de mortos 76. Média de mortes nos últimos dias, variação. Registro não de casos conhecidos confirmados. Em 24 horas, 70.285. Média de novos casos nos últimos dias, 40.677. Variação em 14 dias, mais 9%. É um número preocupante ou não? Isso vai depender da progressão. Como a gente falou, quando você vai caminhando para essa situação endêmica, o que você espera? Você espera uma estabilização no número de casos, estabilização no número de mortes, com uma tendência à queda. Agora, a gente tem um número de variáveis muito grandes. Isso seria o quê? O que a gente comentou, o número de pessoas vacinadas, Sim. O número de pessoas que receberam seu booster ou que não receberam, como é que esse vírus vai se comportar em termos de as mutações que ele pode vir a seguir ou não. O ponto é que existem coisas claras a serem feitas, e acho que essa seria a mensagem mais importante. Ou seja, as mensagens são as mesmas, mas o que incomoda é que, apesar das mensagens serem as mesmas, a gente não vê mudanças de comportamento. As mensagens são: vacinem-se, pelo amor de Deus, façam aquilo que tem que ser feito, faça a segunda, terceira, quarta dose, se for o caso, por favor. Não se exponha desnecessariamente, se proteja, evite aglomeração, cuide de suas doenças crônicas. Esses movimentos são os movimentos que vão manter isso estável e com tendência a arrefecimento. Inclusive, a questão da mutação do vírus depende dele estar se transmitindo.
Então, quanto mais você permite situações de que o vírus vá circulando, mais você abre janela para essas possibilidades de aumento de casos e aumento de mutações que possam trazer problemas. Mas o que a gente vê é essa tendência à estabilidade, que é essa tendência, essa coisa isso reflete o quê? Meio que o comportamento da população, ou seja, o perfil do brasileiro em relação ao quanto ele se cuida ou não, ao quanto ele se vacinou ou não, a como ele se comporta. A minha percepção é que é mais ou menos... Isso é o Brasil, né? Isso é o Brasil. O Brasil, no grau de comportamento dele, a postura média do brasileiro em relação à doença está gerando essa faixa de adoecimento e essa faixa de mortalidade. Se a gente melhorasse o nosso comportamento, hipoteticamente, isso caía. Ou seja, se for para a rua, já vai com a máscara já de novo, porque o fervo ainda está acontecendo. Voltando à eficácia aqui, vou falar com o Júlio, muitas pessoas se contaminaram, mas graças ao sagrado, ela não foi a óbito, mesmo já com a primeira, segunda, terceira vacina. E isso comprova, mais uma vez, também a eficácia da vacina. Sim, isso é um dado indireto também dessa eficácia da vacina no controle da doença grave, mas a gente também precisa lembrar que essas novas variantes têm realmente um comportamento mais brando em relação à forma grave do que o que a gente via no início. Mas, de fato, a vacina mostrou o seu papel principal, que era, na verdade, tentar o não colapso do sistema de saúde, né? Porque a gente viu muitos países de primeiro mundo, Espanha, Itália, passando por situação caótica na saúde. Tá. Na volta, eu vou ter que ir para o intervalo, depois do Merchan, eu quero falar um pouquinho, porque tem aí o negocinho do macaco aí, né? Tem um macaquinho aí da árvore aí, tá fazendo acontecer. Eu quero saber, a gente sai um pouquinho do Covid e pula lá pro macaco para ter umas informações. Vamos fazer o seguinte, fica com os meus anunciantes e infelizmente eu volto com o último bloco de Itaí para Todos aqui na tela da Band. Nós vamos falar sobre o macaquinho, segura aí já, tá bom? Vou ir. Ju Delícia, Shop Tintas na nossa tela. Mais uma vez. É verdade que tem um monte de casas por aí que tá com aspecto pálido, parecendo aquele pastel de queijo da pandemia. Não coloca uma cor, uma vida, né? Não coloca. Fala aí, fazendo favor. Vamos ao... O que é isso? O Renova? Como é que é? A Coral hoje lançou uma família que chama Família Renova, né? E são representados por esses 4 produtos. Então, cada produto é específico para cada coisa, né? A gente tem a Renova Pintura Creme, que ela evita respingamento, porque ela não é líquida, ela é um creme de pintura. Olha! Existe a Renova Tetos, Banheiros e Cozinha, que ela pode ser pintada direto sobre o mofo. Entendeu? Então, ela é para teto mesmo, que dá aquele mofo de banheiro e cozinha, né? Horrível. A gente tem a Renova Azulejo, que é para pintar em cima de azulejo direto. Dá aquela renovada no azulejo, fica ótimo. E temos a Renova Gesso. Essa pintura dos azulejos, isso é muito interessante. Porque tem pessoas que ela não está monetariamente preparada para jogar tudo no chão e fazer tudo de novo. Essa durabilidade dessa tinta, ela é firme. Olha lá, hein, Jô? Olha lá, hein? Ela é própria para o azulejo mesmo. Então, você pode, se você não quer quebrar tudo, jogar tudo, sem falar na trabalheira que dá, né? Aquela sujeira toda, né? Só renovar passando a tinta por cima. Dá aquela cara nova no seu ambiente. Gostei disso. E a gente tem a Renova Gesso. Gesso e drywall, que você passa também direto sobre ele, que já é o fundo com acabamento junto. E o melhor deles. Todas sem cheiro. Sem cheiro. 3 horas depois da aplicação. Com mais um detalhe. Essas tintas também se incluem naquelas 4.000 cores que eu posso conseguir na Shopping Tintas? Sim, a Renova Creme. A teto de banheiro normalmente é branco mesmo, né? A Gesso também, ela como serve como fundo, também ela é branca. Mas a Renova Azulejo, a gente não consegue fazer as 4.000 porque ela normalmente não faz cor escura. Cores escuras. O ar-condicionado, o que faz com o apresentador? Mas eu adoro. As cores escuras ela não faz. Mas já a Renova Creme, ela pode escolher qualquer um
Tá certo. Shopping Tintas tem loja onde, bonita? Vamos lá? Volta Redonda, Angra dos Seis e Paraty. É só chegar. E outro, com detalhe, continua valendo. Viu aqui no Taí para Todos? O desconto é ainda maior. Não perca essa chance. Tira sua casa desse tom de pastel de queijo e faça a vida acontecer com a Shopping Tintas, tá bom? Eu vou aqui. Beijo, beijo, beijo. Volta mais vezes. Beijo, obrigado. Deixa eu ver aqui que nós temos dados aqui fazendo um fervo aqui. Vamos lá. Total acumulado de vacinas aplicadas desde o início da campanha. Primeira dose, 178 mil. Segunda dose, 167. Abaixou muito, ó. Abaixou muito, não abaixou, não? Olha, sendo brasileiro... José, fala ali na 3 ali, para falar para eles direto. Fala direto ali, fala direto. Você não vai gostar, mas acho que sendo brasileiro eu até fico agradavelmente surpreso. Eu acho nosso país, assim, um país meio relapso, bastante, um país José. Um tanto quanto... Não precisa fazer cera, sabe, não. Eu Nós acho ao que vivo, é relapso, eu acho sim. que a gente está até, assim, até, assim, bem. Eu acho que essas campanhas debilóides anti-vacinas, essas campanhas absurdas, essas campanhas dos jacarés, igual você falou, eu acho que elas não conseguiram surtir tanto efeito assim, não. Lamentavelmente, surtiram efeito, que o ideal seria estar 100% aqui, 100% ali. É importante reforçar essas informações sempre, é importante aumentar esse número, mas assim, para um país com um perfil como o nosso, com um comportamento médio da nossa população... preguiçoso em busca da saúde. Eu acho que a gente até... Tá bem. A gente conseguiu... o SUS ele tem capilaridade muito boa, o SUS é bastante bem estruturado para isso. E eu acho que o resultado final, ele não está assim, não está sendo algo assim, passível de... Oh, meu Deus, a gente tem inclusive países considerados de primeiro mundo e regiões de países de primeiro mundo, como alguns estados dos Estados Unidos, por exemplo, que estão numa situação muito pior, com muito mais rebeldia, com muito mais refratariedade do que a gente está vendo aqui. Concorda com esse bom comportamento da população, que o Joãozinho está aqui? Pode falar que não concorda, viu, João? Eu acho discordar dele, tá? Que ele fica dando sopa pro povo em casa, entendeu? Fica passando a mão na cabeça do povo. Eu acho que com relação ao esquema inicial, né, da AstraZeneca com relação às duas vacinas, o Coronavac com relação às duas vacinas, a Pfizer também com relação às duas vacinas e a Janssen com relação a uma vacina, né? Os esquemas prioritários, realmente a gente teve um nível muito alto. Legal. O problema é a dose reforço. Quando a gente olha o gráfico ali do Rio de Janeiro que a gente está vendo, a gente vê que a dose de reforço já está bem aquém do que a gente precisaria, né, numa situação dessa. Então, é necessário, sim, que a gente tome o cuidado em relação à dose de reforço desses esquemas. Vamos pular na árvore. Vamos lá no macaquinho. É preocupante isso que está aparecendo por aí? Olha, eu acho que é uma coisa imprevisível, que é algo estranho, né? Porque é uma doença que antes era muito restrita, né? Era uma coisa ali da África subsaariana, África Central. É uma doença de transmissão difícil, interhumana, é uma doença que não passava de pessoa para pessoa, era muito difícil isso acontecer, e a gente está vendo uma mudança comportamental nessa transmissibilidade desse vírus. O que isso realmente significa, o que vai significar, é algo ainda que a gente dá para ver. Está meio invisível. Não deu para ter certeza. A doença continua sendo uma doença branda, igual ela era, uma doença de uma letalidade muito inferior à varíola humana, né? A varíola humana é algo que era uma catástrofe de saúde pública, então continua sendo uma doença de baixo impacto, uma doença de baixa gravidade, mas o que incomoda era uma doença que não passava assim de pessoa para pessoa com uma relativa facilidade, e agora você vê caso aqui, caso ali, caso acolá, mudou o comportamento. Mudou o comportamento. Aí o que é? Porque a gente parou de vacinar para a varíola humana há décadas atrás? Será que é isso? Será que o vírus sofreu alguma modificação no comportamento dele? Aonde isso pode vir a chegar? Quer dizer, a gente não tem assim certeza, ainda mais depois de ter passado
por essa tragédia. Deixa eu falar com o Júlio aqui. Algumas sequelas que a Covid deixa, por exemplo, tem gente que fica com tontura, tem gente que fica com mal-estar, tem gente que fica com uma falta de respiração. Elas serão permanentes ou com o tempo elas poderão ser amenizadas no corpo humano? Algumas são permanentes. Por exemplo? Né? Por exemplo, a sequela pulmonar secundária ao Covid. Né? A depender da extensão do envolvimento pulmonar, a gente observa pacientes com fibrose pulmonar. E isso é uma questão, até agora, irreversível. Mais agravante se for um cidadão fumante? Qualquer doença prévia pulmonar aumentaria essa gravidade e essa potencial extensão de sequela. Isso é possível, sim. É possível. Tá certo. Onde encontrar nas redes sociais? Júlio Ferenzini no Instagram. O Joãozinho, além de você encontrar ele aqui na minha tela, onde te encontrar? Onde, Joãozinho? Instagram, Facebook, YouTube. Gilmar Zonzinho, você bota lá. E aqui no Taí, no programa Taí também. Certo. Obrigado pela presença. Obrigado pela Criatura Divina. Você de casa, muito obrigado pela sua participação, obrigado pela sua audiência. E amanhã, Arraiado Taí na tela da Band, a partir das 13 horas. Vem comigo, meu amor. O melhor da vida acontece aqui. Fui. Beijo. Tchau.